Boa noite. Boa noite. Chuva em São Paulo provoca enchentes, fecha rodovias e até o aeroporto de Congonhas. Justiça determina a paralisação das obras das ciclovias aqui na capital. Só a da Paulista vai continuar em construção. Um dia após a saída de Cid Gomes, presidente Dilma diz que não fará reforma ministerial. Ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, vai à CPI da Petrobras na Câmara e se mantém calado praticamente todo o tempo. Um temporal hoje à tarde trouxe caos à cidade de São Paulo. Todas as regiões da cidade tiveram ruas e avenidas alagadas. Um muro desabou no aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, e as pistas foram fechadas por cerca de 1 hora. Uma pessoa caiu no córrego Aricanduva, na Zona Leste, e foi resgatada sem ferimentos pelo Corpo de Bombeiros. Em Taboão da Serra, outra vítima segue desaparecida. Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, 2 homens foram resgatados de helicóptero. Eles subiram em um muro para escapar do alagamento e tiveram que ser içados em um cesto. Os bombeiros também fizeram resgates em botes. Uma pessoa que foi arrastada pelas águas ainda não foi localizada. As buscas serão retomadas amanhã cedo. Na zona sul de São Paulo, o rio Ipiranga transbordou e a Avenida Ricardo Jafé ficou completamente alagada. Carros ficaram boiando e foram levados pela correnteza que se formou. Por volta das 3 da tarde, o trânsito ficou totalmente bloqueado. A água subiu tão rapidamente que em pouco tempo tomou as 4 pistas da Ricardo Jafé e chegou até aqui a este posto de gasolina. O serviço teve que ser interrompido até que a água baixasse. Funcionários gravaram com um telefone celular o momento em que a água invade o estabelecimento e chega quase na altura do joelho. Eles nunca tinham visto nada parecido por aqui. Toda a equipe foi mobilizada para limpar a sujeira. A partir das 15 horas começou a chover forte, muito forte, a chuva mais forte do ano, né? Em menos de 1 hora e 30 minutos alagou os 2 lados da pista, virou rio. A proporção da água era tão forte que arrastou até carro. Ninguém conseguia entrar nem transitar. Nem sair, nem entrar do posto, ficou interditado totalmente. Levou as 3 horas para baixar e para limpar o posto no geral levou 4 horas. No auge da tempestade, o Centro de Gerenciamento de Emergências colocou toda a capital paulista em estado de atenção para alagamentos. Pelo menos 21 pontos da cidade chegaram a ficar intransitáveis. Segundo os meteorologistas, vai continuar chovendo forte nos próximos dias. Mariana Armentano traz a previsão para o estado de São Paulo. O outono começa oficialmente amanhã, às 7h45 da noite. E os primeiros dias da estação devem ser de chuva em todo o estado. Amanhã, no noroeste paulista, há possibilidade de chuva a qualquer hora, sempre intercalada com períodos de melhoria. Na capital e nas demais áreas do estado, o sol aparece entre muitas nuvens e, à tarde, ocorrem pancadas isoladas de chuva, que podem ser fortes em alguns momentos. A máxima vai aos 31 graus em Presidente Prudente, aos 32 em Presidente Bernardes. Na faixa norte, onde pode chover já pela manhã, a máxima chega aos 29 graus lá na cidade de São José do Rio Preto. E no litoral, máxima de 30 graus em Santos e de 32 em Caraguatatuba. Esse tempo mais fechado, com temperaturas amenas, vai se prolongar até o final de semana aqui na capital. Nessa madrugada, mínima de 19, máxima de 26 graus. No sábado, a temperatura cai para 25. E no domingo, esfria ainda mais, mínima de 18 e máxima prevista de apenas 24 graus. Justiça determina a paralisação das obras nas ciclovias de São Paulo. Caso a prefeitura descumpra a decisão judicial, terá que pagar multa diária de R$10 mil. A decisão da 5ª Vara de Fazenda Pública foi em resposta ao pedido de liminar feito pela Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. No documento, os técnicos apontaram diversas irregularidades, como postes, buracos, falta de sinalização e pintura desgastada, e que, segundo o Ministério Público, infringem o Código de Trânsito brasileiro ao pôr em risco a segurança dos ciclistas. Solicitamos, ao Poder Público Municipal informações sobre essa implantação, depois de uma análise cautelosa,
cuidadosa, né, de que aquele material que havia sido entregue, na verdade, não era um estudo, né, não havia ali um estudo de concepção, de viabilidade nos locais onde foram implantadas as ciclovias ciclofaixas, não havia um projeto básico, não havia um projeto de execução ali, ou seja, não havia nenhuma anotação de responsabilidade técnica, a gente não recebeu nenhum documento assinado por engenheiro. A promotoria quer investigar ainda se houve improbidade administrativa, principalmente com relação ao investimento de 15 milhões de reais na ciclovia da Avenida Paulista, eixo com amplo sistema de transporte público. O Ministério Público entrou ainda com o pedido de uma segunda liminar, exigindo a recomposição de todas as estruturas que foram desfeitas para as obras das ciclovias em um prazo de 30 dias. Em entrevista à Rádio Capital nesta manhã, o prefeito Fernando Haddad disse que não adianta julgar uma obra que ainda não está pronta. Como é que uma pessoa vai julgar um plano que está em construção? Agora não tem cabimento eu fazer a ciclovia e deixar ela fechada. A vontade política do administrador, ela deve se coadunar com o interesse público, né? O que se chama de interesse público secundário, que seria essa vontade, tem que estar aí convergindo para o interesse público, para o interesse da coletividade. A decisão judicial não vale para a ciclovia da Avenida Paulista. Segundo o juiz Luiz Fernando Rodrigues Guerra, a pista exclusiva para bicicletas aqui na Paulista aparenta melhor estudo e planejamento. Em nota, a Prefeitura disse que irá enviar ao Judiciário todos os dados e relatórios que foram solicitados. E agora à noite, ciclistas fizeram um protesto aqui na Avenida Paulista contra a decisão da Justiça. Os manifestantes se reuniram na Praça do Ciclista no início da noite. Cerca de 300 ciclistas tomaram a via no sentido Paraíso. Eles foram em direção ao Ministério Público, que fica no centro da cidade. Com faixas, eles protestavam contra a ação da promotoria e também do Tribunal de Justiça de São Paulo. O ato foi convocado pelas redes sociais. Fichas sobre estudantes de colégio Bandeirantes de São Paulo vazam na internet. Segundo o colégio, um dos mais tradicionais da cidade, os dados foram vazados por um estudante. Os documentos contêm informações pessoais de alunos e ex-alunos e são de reuniões sigilosas de professores e orientadores ocorridas entre 2007 e 2012. Aqui, ó, reunião de série do 7º ano, reunião de série do 8º ano, montagem de turmas, lista alfabética, programa de integração. Ó, vamos lá, reunião de série 8º ano, primeiro bimestre. Entre as informações divulgadas estão dados familiares e diagnósticos médicos, sobretudo de doenças mentais. Há ainda comentários de professores sobre o comportamento e a fama dos alunos. Em nota, o Colégio Bandeirantes disse que optou por suspender por 8 dias o estudante que confessou ter espalhado as informações. Segundo a escola, os dados estavam protegidos e assim que foi identificado o vazamento, o colégio iniciou as providências jurídicas cabíveis para suspender o compartilhamento dos vídeos e informações produzidas por esse aluno com base nos documentos a fim de proteger os estudantes e suas famílias. O Bandeirantes diz lamentar o ocorrido e informou também que entrou em contato com as famílias dos alunos prejudicados pelo vazamento para prestar esclarecimentos. Na CPI da Petrobras, o ex-diretor de serviços, Renato Duque, falou pouco. Indicado ao cargo pelo PT e atualmente preso, ele é suspeito de receber propina no esquema de corrupção que atuava na empresa. Logo no início da sessão, Duque afirmou que iria exercer seu direito constitucional ao silêncio. Reservando-me a responder perante o judiciário a todas as acusações que, ora, estão sendo feitas contra mim e que eu tenho certeza que no momento oportuno serão esclarecidas e serão sanadas todas as dúvidas. Tenho certeza que existe uma hora de falar e uma hora de calar. Esta é a hora de calar do meu ponto de vista. Mesmo assim, os parlamentares fizeram perguntas. E então Duque quebrou o silêncio algumas vezes. Uma delas, quando o deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, perguntou sobre um suposto encontro de sua mulher com o ex-presidente Lula para ajudá-lo em sua defesa e um possível parentesco com o ex-ministro José Dirceu. Minha esposa nunca esteve com o presidente Lula ou com o senhor Okamoto, não conhece e nunca conheceu.
Duque também respondeu ao deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, sobre o doleiro Alberto Youssef, um dos principais personagens do escândalo da Petrobras. Vou ficar calado e não conheço o Sr. Youssef para responder. Mas ao ser questionado sobre sua relação com o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, ficou em silêncio. Os parlamentares criticaram a atitude de Duque. O líder do PSOL, Chico Alencar, afirmou que quem se cala não apenas consente com afirmações que podem vir nas inquirições, como tem culpa no cartório. O advogado Alexandre Lopes, que defende o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, descartou qualquer possibilidade de seu cliente firmar acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal em troca de redução de pena. Um dia após a saída de Cid Gomes do Ministério da Educação, num confronto com a Câmara dos Deputados, a presidente Dilma Rousseff afirma que não fará uma reforma ministerial. Dilma respondeu às perguntas dos jornalistas e negou que pretenda promover várias mudanças na equipe de governo. Gente, vocês estão criando uma reforma no Ministério que não existe. São alterações pontuais. Não, eu estou fazendo uma alteração pontual, Ministério da Educação. Eu não tenho, estou dizendo a vocês, não tenho perspectiva de alterar nada nem ninguém, mas as circunstâncias às vezes obrigam você a alterar, como foi o caso da educação. Não tem reforma ministerial. Reforma ministerial é uma panaceia, ou seja, não resolve os problemas. A presidente não confirmou se o Ministério da Educação voltará a ser ocupado pelo PT ou se será entregue ao PMDB. Portanto, eu vou escolher a pessoa boa para a educação e não a pessoa desse, daquele ou de outro partido. Dilma afirmou não reconhecer o documento produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência e divulgado anteontem na internet pelo jornal O Estado de São Paulo. O texto registra haver caos político no país e erros de comunicação na atual gestão do Planalto e recomenda o investimento maciço em publicidade em São Paulo. Não foi discutido dentro do governo, não é um texto oficial do governo, o governo não o reconhece. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Logo que tomou posse, a presidente Dilma Rousseff, ainda no discurso de posse, ela anunciou qual seria o lema do seu segundo governo. Ela utilizou a expressão pátria educadora. Em seguida, Dilma acomodou no Ministério da Educação o ex-governador do Ceará, Cid Gomes. As pessoas olharam, Cid Gomes, pátria educadora, uma coisa não casou com a outra. E o lema escolhido pela presidente não foi levado a sério. Agora, Cid Gomes caiu do Ministério da Educação. Ele cometeu sincericídio, diz que havia entre 300 e 400 achacadores na Câmara dos Deputados, foi chamado a se explicar, não pediu desculpas, ao contrário, reafirmou o que tinha dito, caiu. Ficou uma situação insustentável, o PMDB ameaçou ir para a oposição e a presidente teve que substituir, teve que tirar Cid Gomes do Ministério. Dilma agora tem uma segunda chance. Vai substituir o ministro da Educação. Ela hoje falou rapidamente sobre o tema. Diz que não vai fazer reforma ministerial, que no máximo vai fazer um ou outro ajuste. E disse que para o Ministério da Educação vai escolher o melhor nome para a pasta, não o nome do partido A ou do partido B. Não é uma escolha qualquer esta que Dilma está prestes a fazer. Não é como se ela fosse escolher uma blusa entre muitos, não. Certas escolhas são definidoras do que a pessoa pretende ser na vida. A pessoa olha, fala, bom, analisa todas as alternativas e diz, é isso. Dilma está diante de um desses momentos definidores. Se ela escolhe o melhor nome para a educação, como promete, estará fazendo a coisa certa. Mas se ela leva de novo a pasta da educação para o balcão da baixa política, aí a gente já sabe como termina. O tempo dirá, está muito perto de saber, que tipo de presidente Dilma Rousseff decidiu ser. Boa noite. A seguir, dólar volta a subir e tem a maior cotação em 12 anos. Indonésia adia execuções de presos por tráfico de drogas. A medida vai valer por tempo indeterminado. Um brasileiro está no corredor da morte do país.
Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? É, eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. É, eu também. Ah, você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Ah, então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó, que nem banho tomou hoje, né? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Minutos. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Anote aí, fim de semana de cozinhas na Casas Bahia. Cozinhas com até 50% de desconto e em 12 vezes sem juros. Tem cozinha Itatiaia completa por apenas R$ 59,90 mensais. Preços exclusivos só para esse fim de semana. Cozinha batida completa com puxadores de alumínio e corrediças metálicas por R$ 74,90 mensais. E tem cozinha de aço Itatiaia completa com armário triplo e portas de vidro apenas R$ 79,90 mensais. Cozinhas com até 50% de desconto na Casas Bahia. Já pra loja. No Dia Internacional da Síndrome de Down, o Todo Seu conversa com Simone Berti, que é responsável por um espaço que dá aulas de gastronomia para portadores de síndrome de Down. E claro, meu querido amigo, o cantor Gilberto, vem mostrar parte de seus 40 anos de carreira. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Vou repetir, tô aqui te esperando. Dólar volta a operar em forte alta e fecha a quarta-feira cotado a R$ 3,29. Desde o começo do ano, a moeda americana acumula alta de 24%. E nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa o cenário que tem contribuído para a alta do dólar. Em meio a todas as incertezas na economia, na política, responsáveis em boa parte por esse avanço todo do dólar, o governo vem tentando passar a ideia que após um ajuste pesado, que deve levar o país a uma recessão, teremos as condições para a retomada rápida do crescimento. Já no final deste ano, a presidente Dilma falou isso, depois o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, depois Nelson Barbosa, do Planejamento. Ilusão, discurso. O governo não conseguiu sequer garantir o ajuste fiscal que propôs. Ainda pode vir com mais maldades, como aumento de tributos, para gerar o saldo previsto nas contas públicas. E mesmo que não venha mais nada, a situação já não está fácil. Estão querendo corrigir de uma vez tudo o que foi feito de errado nos últimos anos. É por isso que estamos tendo de encarar o tarifaço de energia, aumento de combustíveis, mais impostos, corte de benefícios, a alta do dólar que reforça a inflação, que deve fazer com que os juros subam mais, crédito mais caro, menos investimentos, mais desemprego e por aí vai. Dá para imaginar que tudo isso será revertido em alguns meses, sendo que o próprio governo não está fazendo nada para isso? O foco é o ajuste, aumento de receita e corte de gastos. Cadê os estímulos à produção, ao emprego, aos investimentos? Ao contrário, o custo de vida e das empresas só tem aumentado, o que segura mais a economia. Até as concessões na área de infraestrutura, transportes, que poderiam dar um oxigênio, estão paradas. E ainda tem a interrupção e os atrasos nos projetos da Petrobras e das empreiteiras envolvidas na Lava Jato. O ajuste até pode criar uma condição melhor para a economia em 2016, mas não há uma estratégia de retomada mesmo do crescimento. Eu volto na terça que vem. Até lá. Indonésia adia por tempo indeterminado as execuções de 10 condenados por tráfico de drogas. Um deles é o brasileiro Rodrigo Goulart. O procurador-geral disse que enquanto houver pendências na justiça relacionadas a algum prisioneiro, ninguém será punido com a pena capital. E informou que execuções, quando ocorrerem, serão simultâneas. A família do brasileiro Rodrigo Goulart trocou de advogado. O defensor anterior não concordava em entrar na justiça com recursos para tentar adiar a execução.
Em mensagem divulgada pela internet, Estado Islâmico reivindica a autoria do massacre no Museu de Tunis. Foram confirmadas as mortes de 23 pessoas, a maioria turistas estrangeiros. Em mensagem de áudio, o movimento jihadista prestou homenagem aos 2 terroristas mortos no ataque e ameaçou realizar outros atentados. Autoridades americanas disseram não haver razão para duvidar da autenticidade da gravação. O governo tunisiano identificou os 2 terroristas. Eles estavam armados com submetralhadoras e bombas. 9 pessoas foram presas suspeitas de ligação com o massacre. O alvo original dos jihadistas seria a sede do parlamento, que é vizinho ao museu, e na hora do ataque votavam uma lei antiterrorista. Como não conseguiram entrar no parlamento, eles fuzilaram turistas que chegavam de ônibus e se refugiaram no museu. A palavra de ordem na Tunísia é não se deixar intimidar. O governo informou que o Museu do Bardo será reaberto ao público no início da semana que vem. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, embarque numa Maria Fumaça com o Hoje Tem. Assista agora Todo Seu.